Ora, então, olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 41 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é segunda-feira, é dia 2 de outubro e este é, portanto, o primeiro Futebol de Verdade do mês de outubro. Ora, entramos em outubro na ressaca do primeiro clássico da temporada. Houve Benfica-Porto na sexta-feira e o Benfica ganhou por 1-0, o que lhe permitiu à condição assumir a liderança da Liga, mas depois, no sábado, o Sporting venceu o Farense por 3-2, o que valeu aos Leões o regresso ao primeiro lugar, isolados pela primeira vez desde o dia em que foram campeões, em 2021. Portanto, há muito futebol para analisar aqui hoje no Futebol de Verdade e vamos ter, de certeza, no final do Q&A, após o Q&A, vamos ter aqui a reposição das edições do Futebol de Verdade Flash relativas aos jogos deste fim de semana. Primeiro, aquela que analisa o que se passou no Benfica 1, Futebol Clube Porto 0 e depois a que analisa aquilo que se passou no Farense 2, Sporting Clube Portugal 3. Portanto, já sabem, será no final, após o Q&A. Porque, de resto, hoje o Futebol de Verdade de segunda-feira vai ser viver muito disso, naturalmente, mas vai ter, antes de lá chegarmos, a edição do dia do Q&A, que é aquele bocado do programa em que eu respondo às vossas perguntas. É muito simples, vocês têm sítios onde deixar perguntas, e é nomeadamente aqui no meu canal de YouTube, na caixa de comentários, e quem quiser, mesmo que esteja a assistir ao programa em estreia, que é quando eu estou lá também no live chat a teclar convosco, pode fazer com o dedinho para o lado e ir à caixa de comentários e deixar desde logo perguntas para o programa da manhã. Agradeço que o façam, porque se o fizerem, isso ajuda ao programa, ajuda ao algoritmo e permite que, ao mesmo tempo, haja assunto para falarmos no programa de amanhã, porque este é um programa interativo, de mim para vocês, mas também de vocês para mim. Portanto, respondo sempre a uma pergunta que seleciono entre as que ficaram na caixa de comentários do meu canal de YouTube. E depois respondo também a uma pergunta que ficou no meu servidor de Discord, que é a pergunta do Discord. E ao meu servidor de Discord acedem todos os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Quer ser subscritor? Seja gratuito, seja premium, fica aqui o link. É só seguir este link, fazer a sua inscrição. Se fizer a inscrição gratuita, recebe na íntegra todos os conteúdos que são para subscritores gratuitos e há as conversas de bancada todos os dias de manhã. Se quiser pagar ou 5 euros por mês ou 50 euros por ano, não só tem acesso ao meu canal de Telegram, ao meu servidor de Discord, mas também a todos os textos, incluindo aqueles que são apenas para subscritores premium. E ainda neste fim de semana houve, como há sempre, conteúdos específicos e especiais para subscritores premium. Houve um texto com a história do Girona, que era líder da Liga Espanhola até ao momento em que perdeu com o Real Madrid, e aí sim perdeu a liderança, mas estava a ser a equipa sensação, e ainda está a ser a equipa sensação da Liga Espanhola, e quem quiser saber mais sobre o Girona, fica aqui o link para poder lá chegar, para poder ler e ficar a saber tudo aquilo de que precisa acerca desta equipa catalã, e fortemente ligada ao independentismo catalão. Teve também, naturalmente, logo na noite dos jogos, o acesso ao Futebol de Verdade Flash, que vai poder ver agora, no final do programa de hoje, mas em reposição e já algum tempo depois. Mas não percamos mais tempo, vamos avançar diretamente para as perguntas do dia, para o Q&A, que é a tal parte do programa em que eu respondo às vossas perguntas. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, vamos lá então avançar para a resposta às duas perguntas que eu selecionei para o Futebol de Verdade de hoje. A primeira, que já está aí a aparecer à vossa frente, vem do Bruno Sousa e foi deixada na caixa de comentários de uma das muitas edições que desde sexta-feira entraram no meu canal de YouTube pelo Bruno Sousa. Ora, pergunto ao Bruno o seguinte. Bom dia, António. Bom dia, Bruno. Qual acha o principal motivo para este sofrimento constante nos jogos do Sporting quando parecem ter o jogo controlado? Parece-lhe algo mais individual ou coletivo? E depois ainda acrescenta, isto é um bocado aldrabice, porque são duas perguntas numa só, não sendo benfiquista, mas tenho de tirar o chapéu a João Neves, o miúdo é um grande craque neste campeonato. Vejo muitas semelhanças entre ele e Morita. Concorda? Bom, vou deixar passar esta pequena aldrabice do Bruno, porque deixou duas perguntas numa só.
E vou tentar responder aqui às duas muito brevemente, embora, já sabe, depois mais à frente neste programa tenha o Futebol de Verdade Flash, em que vos falo dos jogos do Benfica, no caso do João Neves, o Benfica-Porto, em que o João Neves jogou particularmente bem, e também do Sporting, no caso do tal sofrimento e da incapacidade para manter o jogo sob controlo da equipa do Sporting, depois de estar a ganhar por 2-0 e a jogar contra 10. Ora, para responder concretamente à sua pergunta, a primeira coisa que eu tenho que lhe dizer é que não há uma razão que se imponha às outras. Eu acho que temos que nos preparar para esta realidade, que é cada jogo tem uma história. E, de facto, pode haver ali algumas condicionantes que atravessem a totalidade dos jogos, e eu acho que há, nomeadamente uma, mas depois há também razões que têm muito que ver com as condições particulares de cada jogo. Eu acho que este jogo do Sporting em Faro teve condições muito diferentes das que teve, por exemplo, o jogo do Sporting em casa contra o Vizela, em que o Sporting também esteve a ganhar por 2-0 e também permitiu que o adversário, na altura, a jogar com 11, mas em Alvalade, enfim, sem o apoio do seu público, chegasse do 2-0 ao 2-2 e também voltou a ganhar por 3-2 com um golo em cima dos instantes finais, na altura mesmo, já dentro do tempo adicionado pela equipa de arbitragem. Ora, este jogo em Faro tem condições muito específicas que partem logo à partida de uma série de aspectos. Primeiro, a lesão de Coates. Acho que é importante para explicar a forma como o Sporting não foi capaz depois de manter o controle sobre o jogo. Porque a presença do Coates é um jogador, enfim, experiente, um jogador capaz de impor a calma, capaz de juntar os companheiros. Continua a ser um jogador importante em termos de dinâmica coletiva na equipa do Sporting por essas razões e também porque forçou a que o Gonçalo Inácio saísse da sua posição de central esquerdo, onde tem estado muito bem esta época, para jogar como central do meio. E não esteve bem o Gonçalo Inácio neste jogo. Aliás, isso era assinalado pela Goal Point no final do jogo, quando dizia que o Gonçalo Inácio, neste momento, já tem mais duelos perdidos do que ganhos na Liga, 10-9, e que metade dos duelos perdidos que tem nesta Liga foram todos neste jogo. Portanto, porquê? Porque ele estava a jogar fora daquela que, neste momento, é a posição ideal para ele, que é de central do lado. As dinâmicas são diferentes, não é tudo a mesma coisa. Não tem nada a ver. Bom, segunda questão. Eu acho que fazendo uma coisa que, do meu ponto de vista, foi correta, porque o Hjulmand estava em risco de poder vir a ser expulso, e se quiserem saber a minha opinião sobre os lances, já sabem, é verem mais à frente no Futebol de Verdade Flash, não vou gastar tempo com isso aqui agora, mas havendo um jogador que está em campo e que está em risco de ser expulso, já esteve ali, há uma grande pressão para que ele possa ver o segundo cartão amarelo, o treinador fez a coisa correta, que foi tirá-lo de campo, substituí-lo por outro. Agora, aquilo que aconteceu, e eu admito que o ideal, e na altura estava na RTP e estávamos lá a conversar sobre isso, e para nós o ideal, ou para mim pelo menos o ideal, teria sido sair na altura o Edwards para entrar o Daniel Bragança, mantendo o Pedro Gonçalves na frente. A verdade é que não só o Sporting, não vou dizer que tenha perdido o controle do meio-campo, porque não me parece que isso tenha acontecido, mas acabou por, de certa forma, prejudicar a sua capacidade para manter o jogo mais pausado, manter o jogo mais racional, porque um médio pensa de maneira diferente de um avançado, e o Pedro Gonçalves, quer queiramos, quer não, pensa como avançado. E atenção, o Pedro Gonçalves foi dos melhores jogadores do Sporting na partida, e ao mesmo tempo o Edwards acabou por estar ligado à forma como o Sporting resolveu o jogo no final. Portanto, estar agora a defender isto, se calhar é um bocadinho indefensável. Mas há outra questão. É que eu acho que, mesmo tendo feito aquilo que, do meu ponto de vista, era correto, que era tirar o Hjulmand do jogo naquela altura, o ato pode ter levado o Ruben Amorim a transmitir à equipa alguma ansiedade, que é aquela ansiedade de se não tiramos este tipo, ele vai ser expulso, o jogo está complicado. E não estava. O Sporting estava a ganhar, estava a jogar contra 10, portanto não havia nenhuma razão para ter o jogo assim tão complicado. E a terceira questão, que para mim me parece fundamental, tem a ver com questões de facto individuais, que é a incapacidade do Adam para se opor, nomeadamente, a situações de livre direto. O Adam, neste momento, tem 3 golos sofridos de livre direto neste campeonato, em 7 jornadas. Nenhuma equipa, nos últimos anos, sofreu mais de 3 golos de livre direto no campeonato inteiro. Portanto, estamos aqui perante, lá está, coloca-se a mesma questão,
que se colocava com os penaltis contra o Benfica este ano, que se colocava com os autogolos a favor do Benfica aqui há uns anos, é uma anomalia estatística. E eu, quando estou a dizer isto, não estou a dizer que o Adam está comprado pelos adversários, da mesma maneira que não dizia que os jogadores que faziam autogolos a favor do Benfica estavam comprados pelo Benfica, ou que não dizia que os árbitros que marcam penaltis contra o Benfica agora estão comprados pelos adversários do Benfica. Não, temos que tirar da nossa cabeça essa ideia de que está tudo comprado. Não está. A questão aqui é, há aqui uma anomalia estatística que pode revelar uma certa incapacidade em determinados assuntos. E parece-me que, neste momento, o Adam revela uma grande incapacidade para se opor a livros diretos. E até me dizem assim, como me disseram ainda no sábado, na RTP, mas os livros são muito bem marcados. Não, mas, quer dizer, o Adam tem sempre azar. Os adversários que vão marcar livros contra ele chutam sempre muito bem. E eu acho que não. Eu acho que azar, como dizia o Jorge Costa, e eu recorro sempre a esta frase do Jorge Costa enquanto jogador, azar é não correr. Não, e aqui neste caso azar é preparar mal as situações, azar é fazer mal a barreira, azar é sair tarde para a bola, dessa forma parecendo que ela não é alcançável, quando é. Não é normal, em 7 jogos, o Sporting ter sofrido 3 golos de livre direto. E é muito isso, é muito essa incapacidade específica do seu guarda-redes que está a justificar esse facto. E trouxe para vos mostrar aqui, para vos dizer, que não tive tempo para fazer os gráficos, dois dados para compararmos relativamente aos 4 candidatos ao título. Um deles é o XG, o índice de golos esperados permitidos aos adversários. Isto é, vamos pegar nas situações de finalização que os adversários do Sporting, do Benfica, do Porto e do Sporting Clube Braga tiveram e no índice de aproveitamento geral desse tipo de situações, para percebermos em condições normais quantos golos é que essas finalizações deviam ter valido a estes adversários. O Sporting, neste momento, é a equipa da Liga que permite menos índice de golos esperados aos adversários. Em 7 jogos, permitiu aos adversários um XG de 3,6 golos. Isto é, devia ter sofrido algo entre 3 e 6 golos. Com um bom guarda-redes, tinha sofrido 3. Com um mau guarda-redes, tinha sofrido 4. O Sporting sofreu 6. Portanto, já estamos a ver. E há aqui muito guarda-redes nos golos sofridos pelo Sporting esta época. Por exemplo, o Benfica permitiu aos adversários um XG de 7,9. O que quer dizer que o normal seria até ter sofrido, se calhar, 8 golos. Sofreu 7. Portanto, o guarda-redes está, pelo menos, em linha com aquilo que se esperava. O Porto permitiu aos adversários um XG de 5,6. Portanto, devia ter sofrido entre 5 e 6 golos. Sofreu 6. Está normal. O Braga está pior do que o Sporting ainda. E atenção, nós olhamos para o Mateus e o Mateus parece que é um guarda-redes extraordinário. Porquê? Porque assina grandes intervenções de vez em quando. Mas às vezes também acaba por estar ligado a situações menos boas. O Braga permitiu, é de todos aquele que permitiu mais XG aos adversários. O que quer dizer o quê? É quem está a defender pior. E vamos aqui isolar o guarda-redes. Sporting, 3,6 é quem está a defender melhor, portanto, a manter mais controle sobre os jogos. Daí eu recusar a tal justificação coletiva. Porto, 5,6. Benfica, 7,9. O Braga tem um XG permitido aos adversários de 9,1. E isto é muito. O Braga devia ter sofrido 9 golos. Neste campeonato sofreu 13. O que quer dizer que também há muito guarda-redes nos golos sofridos pelo Braga este ano. E nós andamos aqui todos a crucificar os centrais, porque os centrais são fracos, porque o Zé Fonte isto, porque o Serdar aquilo, porque o Niakate é aquele outro. Mas, na verdade, o Braga, é verdade, está a defender pior do que os adversários, mas não está a defender tão mal quanto os 13 golos sofridos na Liga revelam neste momento. Portanto, parece-me que são essas as razões. Vou responder muito brevemente à sua segunda pergunta. O João Neves, sim, parece-me um craque. É muito miúdo ainda, mas já tem a mentalidade de um trintão, o que lhe permite escolher quase sempre as melhores opções em cada momento do jogo. Mete muita intensidade, é capaz de jogar muito bem com o corpo, ganhar à frente dos lances, de maneira a assegurar que sai por cima. Eu vejo ali muito de João Moutinho, muito mais de João, não é só pela estatura, e pela capacidade que ele demonstra de tomar sempre as melhores decisões com e sem bola. Se vejo
de Morita. Não vejo tanto Morita. Eu acho que o Morita é um médio mais dinâmico em posse do que sem bola. É um médio que recebe e dá muito bem, que é muito importante para o Sporting, que se calhar até é mais forte que o João Neves nas ligações de jogo interior, na capacidade que ele tem para receber e fazer recepção orientada logo, tanto com a perna esquerda como com a perna direita. Mas sem bola parece-me que o João Neves é melhor. E parece-me que o João Neves, apesar de tudo, decide, ou está, apesar de ser miúdo, está a decidir melhor do que o Morita. Bom, já sabem, para terem a vossa pergunta respondida na edição de amanhã do Futebol de Verdade, o que têm que fazer é deixá-la na caixa de comentários do programa de hoje. Já agora, já que aí estão, aproveitem para deixar o vosso like no programa, porque isso ajuda sempre. E também, se não se importarem, ou se acharem que é melhor para vocês, para se inscreverem no canal. Aí não pagam nada, a não ser que se queiram inscrever como membros premium no clube do canal, e isso tem outras vantagens que estão lá explicadas. Para se inscreverem no canal não pagam nada, aquilo que têm que fazer é só clicar em cima do botão que há de estar aí a aparecer à vossa frente num sítio qualquer, dependendo do dispositivo em que estão a assistir, que diz inscreve-te aqui. Vocês clicam em cima, inscrevem-se, depois se quiserem ser sempre avisados quando houver novos conteúdos no meu canal de YouTube, e eles aparecem sempre, às vezes mais do que um por dia, clicarem em cima do sino para ativarem as notificações. E assim serão sempre avisados pelo YouTube quando houver novos conteúdos. Bom, vamos em frente e vamos passar para a pergunta que me chegou do meu servidor de Discord, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Ela já está aí a aparecer também à vossa frente. Veio do Jorge Fernandes. Obrigado, Jorge, pela pergunta. Boa tarde, António, diz o Jorge. Olá, Jorge. Será que alguma vez vamos ultrapassar esta cultura portuguesa de estar sempre a falar das culpas de arbitragens? Não sei dizer quem foi, mas um antigo jogador estrangeiro que passou por um dos grandes falava que em Portugal era o único país do mundo onde se falava de penaltis que aconteceram há 10 anos. Neste momento já não se fala de arbitragens dos jogos dos nossos clubes, mas fala-se de arbitragens dos jogos dos adversários, em que a nossa equipa não é interveniente. Isto é pior de ano para ano e começou a ficar pior desde que foi criada a função de diretor de comunicação. Isto é mais uma opinião, enfim, está aqui uma pergunta no meio. Mas é uma opinião dos Jorge com a qual eu concordo em absoluto. Aliás, ainda hoje, nas conversas bancadas, escrevi um bocadinho sobre isso. E quem quiser ler as conversas de bancada de hoje, é conteúdo gratuito, é para todos, a minha crónica matinal. O link está aqui, é só darem lá um salto e lerem o texto de hoje. A dada altura falei lá também um bocadinho sobre isso, até usando alguma ironia. Admito que algumas pessoas não vão chegar lá, sobretudo se lerem demasiado depressa e não pensarem muito no tema. Mas isto não está bom, não. Isto não está nada bom. Chegámos àquele ponto em que a função de um diretor de comunicação de um clube, eu aqui incluo todos, não excluo nenhum, desculpem lá, não excluo nenhum, todos vocês estão muito condicionados, todos não, vou ser justo. Alguns de vocês estão muito condicionados por aquilo que é a comunicação das vossas cores, dos vossos clubes, pelas narrativas que as direções de comunicação gostam de fazer espalhar. E as narrativas são sempre: nós nunca somos beneficiados, os outros é que são, e são sempre. E isto está tudo feito para os outros ganharem e para nós perdermos. Isto é aquilo que... E porquê é que isto sai das direções de comunicação? Sai para condicionar, como é evidente, não é? Qualquer diretor de comunicação percebeu já que tem muito a ganhar em condicionar. Tem muito a ganhar em vir a terreiro dizer isto está tudo feito para eles ganharem e para nós perdermos. Porquê? Porque está à espera de, na jornada seguinte, vir a ser beneficiado e os outros prejudicados. Isto é uma falácia. Isto não acontece. É bom que me metam isso na cabeça. A única coisa que estão a conseguir fazer é estragar o ambiente geral à volta do futebol, a tornar isto de tal maneira insalubre que, e ainda hoje escrevi isso também, vimos, por exemplo, que o Pep fez uma publicação, creio que foi no Twitter, no final do jogo, com uma tenda de circo e 5 palhaços. E aquilo que... eu, por acaso, não trouxe o nariz. Não tenho aqui para pôr. Devia pôr. Tinha graça. Era um momento de giro e devia ser que desse views. Mas não tenho. Mas então, parece que houve uma queixa, qualquer... Enfim, eu também tenho muitas dúvidas relativamente a isto, porque sou pela liberdade de expressão, e se de facto o Pepe acha que isto é tudo uma palhaçada, enfim, o que ele tem que fazer tem que ser livre de o expressar. Não tenho certezas relativamente àquilo, porque nós gostamos muito de elogiar
aquilo que é o futebol inglês e aquilo onde também há erros de árbitros. Ainda este fim de semana vimos isso no Liverpool-Tottenham, no Tottenham-Liverpool, perdão, uma barraca de todo o tamanho que se fosse em Portugal, enfim, caiu ao Carmo e a Trindade, mas pronto, não foi, foi em Inglaterra. Em Inglaterra é tudo bem, é tudo normal. Portanto, é tudo lá, é um campeonato profissional onde os resultados não estão comprados, só os nossos é que estão. Não, mas eles lá também se enganam, conforme vimos nesse jogo. Eu ainda não vi, vou-vos dizer, não vi uma barraca dessas dada em Portugal, nunca. Mas quem quiser saber, que vá ver, porque eu também não vou perder aqui muito tempo com isso. Perdão. Mas então, gostamos muito de elogiar o que se faz em Inglaterra, mas depois, quando os ingleses, que já têm esta regra há 40 anos, desde que eu sou jornalista, que me lembro disso, que é o putting the game into disrepute, basicamente é desrespeitar o jogo. Pronto, é isto. É desrespeitar o futebol. Há 40 anos que há gente que é castigada pela Liga em Inglaterra se de repente aparece numa conferência de imprensa ou se faz uma publicação aqui e diz mal do árbitro. Eu confesso, sou muito dividido em relação a isso. Percebo a ideia, porque é só estúpido o futebol continuar constantemente a dizer aos seus potenciais clientes: malta, não venham para aqui, não comprem bilhetes, não vejam jogos, não contribuam para a economia do futebol, porque isto está tudo comprado, isto está tudo inquinado, isto é só estúpido. É assim, não há outra palavra para explicar o que é que isto é, a não ser dizer que é estúpido. Mas, ao mesmo tempo, sou pela liberdade dos cidadãos manifestarem a sua opinião sobre as coisas. Se eu acho que, de facto, uma coisa é estúpida, como estou aqui a dizer agora, devo ser livre de dizer que ela é estúpida. Não é? Acho que é ninguém me vai poder agora dizer: olha, está castigado, ou vai ser multado. Eu continuo a dizer que os intervenientes num negócio, porque o futebol é um negócio, os jogadores recebem salários, virem dizer que o negócio está inquinado, é estúpido. Pronto, é como eu tenho uma sapataria, vendo sapatos e ponho lá assim um cartaz à porta da sapataria: os sapatos aqui rompem-se ao fim de 100 metros. Pronto. Basicamente é isso. O que é que vocês chamavam a um sapateiro ou enfim, um sapateiro é quem arranja sapatos. A um dono de sapataria que fizesse isso? Era estúpido, não é? Pronto, então é isso que estamos aqui a falar. Mas eu estava a dizer que, afinal de contas, o Pepe fez a tal publicação da tenda de circo e dos palhaços. Havia a possibilidade de ele vir a ser castigado. Ainda há, tanto quanto sei. Porque foi noticiada. E, aparentemente, de acordo com os jornais de hoje, e a notícia vem igual em todo o lado, portanto, eu suponho que tenha sido uma coisa concertada, concertada não com os jornalistas, atenção, não é isso que eu estou a dizer, mas é do próprio Futebol Clube do Porto, saiu aquela versão e houve quem a fizesse chegar a todos os jornais como uma versão oficial. Vamos lá, o Porto não se pode naturalmente... eu aqui, para quem está só a ouvir o oficial, eu pus entre aspas, porque o Porto não pode naturalmente manifestar-se sobre isso, mas como vem em todo o lado, eu suponho que os jornalistas não se juntaram todos, os tipos dos jornais todos, olha, vamos todos inventar isto. Não, foi com certeza alguém do clube que fez chegar às redações que a defesa do Pepe ia ser essa. Porque, afinal de contas, o Pepe não estava a chamar palhaços aos árbitros, estava a chamar palhaços aos jornalistas e aos comentadores que estavam a comentar o jogo nos espaços de comentário que decorreram a seguir ao jogo nas diversas canais de televisões. Grupo esse no qual eu me incluo, porque estive na RTP3 na sexta-feira à noite a seguir ao Benfica-Porto. Portanto, por isso é que eu disse, não trouxe um nariz de palhaço, mas podia ter trazido perfeitamente. Não me sinto minimamente atingido nem ofendido, mas continuo a achar que esta ideia de que quem não está passa a vida a criticar e a dizer que isto está tudo comprado, enfim, é uma ideia que não vou dizer que seja só em Portugal, mas é uma coisa muito própria de mercados periféricos, onde não há mais nada em que pensar e onde isso acaba por... Eu não vou dizer que vai render frutos do ponto de vista desportivo, porque acho que não rende, mas acaba por se eternizar, porque a única coisa que nós estamos a fazer é eternizar essa função. Perdão. Que é a função do tipo que vem para aqui dizer que o rei vai nu. Portanto, ele já tem um lugar garantido no nosso futebol, esse tipo. Todos os clubes têm que ter um ou dois a fazer esse tipo de trabalho. E depois, ainda por cima, esse tipo de trabalho acaba por beneficiar da divulgação que os meios de comunicação lhes dão. Enfim, não me parece... daqui não me vão ver
enfim, falei aqui da questão do Pep, mas até para a criticar, porque de resto não me vão ver aqui a dar eco, a fazer eco daquilo que os clubes todos vêm dizer acerca dos jogos dos adversários, porque já se sabe, quando o Sporting ganha nas condições em que ganhou neste fim de semana, aparece logo quem venha dizer que a coisa foi, e é alguém do Benfica e do Porto, já lá estão os comunicados, mas se fosse o Benfica ou o Porto, o Sporting também os faria, com certeza. Os meios de comunicação social acabam por fazer eco disto e fazem eco disto porquê? Porque é isso que as pessoas, ou eles acham que é isso que as pessoas querem ouvir. Porque se eu vier para aqui discutir futebol, aliás, basta ver, a partir do momento em que eu, no Futebol de Verdade Flash, incluí lá 1 minuto e meio, 1 minuto, 2 minutos, no final, dependendo dos jogos, a falar da arbitragem, os comentários no YouTube são todos em torno da arbitragem. Ninguém vem discutir se a opção de jogar desta maneira ou daquela, se foi melhor ou pior. Ninguém, também não é verdade. Alguns vêm. Mas a maior parte das pessoas quer ir para lá e dizer, foi comprado, porque o penalti isto, porque o fora de jogo aquilo, porque estes dominam, porque aquilo... Pronto. É isso que está na cultura do português e, portanto, é isso que os meios de comunicação social também vão depois propagar, porque acham que assim chegam mais depressa ao português. E porquê? Porque estão dependentes do número de pessoas que estão a ver para poderem rentabilizar a publicidade. É como eu aqui, no meu YouTube é a mesma coisa. Eu, se tiver 1000 pessoas a ver um vídeo, esse vídeo rende, vamos supor, 2 euros. Se tiver 10.000, rende 20 euros. Pronto, é completamente diferente, não é? Isto aqui anda sempre nos 1000, portanto, é para que vejam. E, portanto, isso não me leva, de repente, vir para aqui com o nariz de palhaço, porque sabia que isso ia dar views, ia dar partilhas. Olha o maluco, meteu um nariz de palhaço e tal, não sei o quê. Não, porque eu não sou essa pessoa, não é para aí que eu estou virado. Francamente, não acho que o meu caminho, ou que o caminho do jornalismo em Portugal possa e deva ser esse, possa e deva ser passar a vida a falar, a tentar mover-me ali nos limites, a fazer aquele equilíbrio no fio da navalha, nos limites, a tentar perceber o que é que as pessoas querem que eu fale e como é que as pessoas querem que eu fale para depois poder ter mais views e ter mais gente a partilhar e fazer mais dinheiro com isso e tal, e não sei o quê. Não, eu falo daquilo que eu acho que é correto. Porque o meu caminho, já percebi há muito tempo, não vai ser esse, não vai ser o da escala, vai ser o de aproveitar para chegar a quem de facto quer consumir conteúdo saudável e racional e inteligente sobre futebol. Para esses estou cá. Infelizmente vocês têm que pagar se quiserem consumir algumas das coisas, porque lá está, pela escala, pelo número de visualizações, eu não poderia continuar a exercer esta profissão, porque infelizmente a maior parte das pessoas quer outra coisa. Quer as arbitragens, as teorias da conspiração e as palhaçadas, porque é isso que está a render. Bom, Jorge, não vejo a maneira de sairmos disto tão depressa, a não ser, de facto, apostando no conceito, que é aquilo que eu estou a tentar fazer no meu Substack há 2 anos, no conceito de utilizador, pagador, em vez de ser no conceito de visualizações, no conceito de viabilização pela escala, pelos números da publicidade, porque, infelizmente, enquanto isso acontecer, vamos continuar a dar eco, e, aliás, basta ver que a seguir ao jogo do Sporting em Faro, mais do que do jogo e das razões pelas quais o jogo decorreu como decorreu, e eu tentei fazer esse papel, tanto no Flash, como hoje de manhã nas conversas de bancada, como agora aqui mesmo, quando vos falei das razões que levam o Sporting a perder o controle dos jogos, do que se falou nas televisões, foi em grande parte da arbitragem, não é? E do comunicado do Futebol Clube do Porto, que saiu logo, do Benfica saiu mais tarde. Isso é que, de facto, motiva e é disso que falam os comentadores de sucesso. Vamos lá. Eu, para mim, continuo aqui a ser um comentador de insucesso e a falar daquilo que eu acho que é importante, que não é isso de todo. Bom, vamos em frente. Há Futebol de Verdade Flash para ver já a seguir, dos 2 jogos, e também há comentários sobre a arbitragem, sim, está lá incluído, embora continuo a achar que não se explicam os jogos por aí, mas pronto, cedi à vossa pretensão e avalio também a prestação do árbitro, mas longe de mim explicar os jogos através da atuação dos árbitros. Portanto, vai haver já a seguir, fiquem por aí para assistir ao Futebol de Verdade Flash. Primeiro o do Benfica 1, Futebol Clube Porto 0 e depois o do Farense 2, Sporting 3. Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Benfica 1, Futebol Clube Porto 0. Jogo da 7ª jornada da Liga Portuguesa, que permite que o Benfica suba à condição, é verdade, à liderança do campeonato, com mais 2 pontos do que o Sporting, que, no entanto, só joga amanhã em Faro contra o Farense e poderá até, inclusive, isolar-se. Porquê? Porque o Futebol Clube Porto, que até aqui partilhava a liderança com os Leões, perdeu pela primeira vez no campeonato, o que deixa, inclusive, a equipa de Ruben Amorim como única invicta desta prova. Ora, o jogo de hoje foi resolvido com um gol de Di Maria, ao minuto 68, após cruzamento de David Neres, e foi marcado, inevitavelmente, pela expulsão de Fábio Cardoso, defesa central do Futebol Clube Porto, logo aos 19 minutos, e pela inferioridade numérica da equipa de Sérgio Conceição a partir daí. Ora, até à expulsão, o jogo estava dividido, e na verdade dividido continuou, pelo menos até ao intervalo, porque o Benfica mostrou sempre, durante toda a primeira parte, muita dificuldade para entrar em zonas de criação, o que leva, inclusive, à eternização do debate, até com novos argumentos. Afinal de contas, Di Maria e Neres podem e devem jogar juntos ou não. Bom, o facto de o gol do Benfica ter nascido de uma jogada de Neres terminada ou concluída por Di Maria pode levar-nos todos a dizer que sim. Mas aqui depois também é preciso entrar em linha de conta com outros fatores, nomeadamente o facto de ter sido contra 10 homens e contra uma equipa que já estava há 50 minutos com 10 homens e estava cada vez mais encostada às cordas já nesse momento. E atenção, porque mesmo com 10 homens, não só, mesmo contra 10 homens, não só na primeira parte, Di Maria e Neres demoraram muito a tornar-se influentes no ataque. A primeira parte do Benfica foi de uma pobreza franciscana em termos ofensivos. Acabou o Benfica aos 45 minutos com 0 remates enquadrados e um índice de gols esperados, um XG de 0,5, quer dizer que só produziu o suficiente para marcar meio golo. Como mesmo com 10... Durante os primeiros 45 minutos, o Porto foi sempre sendo capaz de encontrar o espaço atrás dos alas do Benfica em situações de transição ofensiva. Por isso mesmo, o Porto chegou ao intervalo com números muito equilibrados relativamente ao Benfica. 11 ações na área contra as 17 dos encarnados, 5 remates contra os 7 da equipa de Roger Schmidt, 2 remates enquadrados contra 0 da equipa de Roger Schmidt e num desses remates, inclusive, Trubin teve que fazer uma excelente defesa num remate fora da área de PP. Ora, muito bem, o jogo foi muito isto, dificuldade do Benfica em ataque organizado, notar ali alguma falta de cérebro, algo que me pareceu, muita criatividade, mas pouca capacidade para racionalizar aquilo que devia ser o jogo de ataque, incapacidade total para ligar o jogo por dentro, que levou inclusive a uma exibição menos feliz de Rafa, que até aqui vinha sendo o elemento em destaque na equipa do Benfica em quase todos os jogos, terá feito o seu pior jogo desta temporada, porque lhe faltava espaço por dentro para poder acelerar, para poder meter as suas mudanças de velocidade, e até ao intervalo, facilidades do Futebol Clube Porto em situações de transição ofensiva, o que levava a que o Benfica ficasse um bocadinho ali entre dois fogos. Avança, não avança. Porquê? Porque tem que proteger as costas. Portanto, aquilo não estava a correr muito bem. Ora, na segunda parte, o jogo mudou. Seja porque acabou o gás ao Futebol Clube Porto e houve jogadores em dificuldades físicas que, se calhar, teriam justificado a substituição um bocadinho mais cedo. Seja porque o Benfica meteu outro ritmo no jogo. A verdade é que os encarnados apareceram para a segunda parte mais velozes, mais capazes de levar o jogo, ora por um corredor, ora para o outro, ainda com muitas dificuldades para ligar por dentro, mas já com mais possibilidade de alargar o jogo aos seus corredores laterais, e as ocasiões de golo na baliza de Diogo Costa acabaram por se suceder. O Cockchu acertou no poste, Neres tirou uma belíssima mancha ao guarda-redes do Futebol Clube do Porto, Otamendi, após um cruzamento largo, meteu a bola nas redes laterais, e à quarta o Benfica marcou mesmo, numa jogada que começa em Orsenas, no lado esquerdo, ele mete um bocadinho mais para dentro para Neres, que acaba por fazer o cruzamento. Di Maria até parece que não dá muito bem na bola, a bola bate no chão depois do remate, resvala ainda no corpo do Wendel, mas enrola e acaba por se aninhar no fundo da baliza de Diogo Costa. Ora, a ideia que ficou, no entanto, foi a de que se não fosse ali, o Benfica acabaria na mesma por marcar. O Porto estava já em enormíssimas dificuldades e o Benfica estava a levar o jogo cada vez mais para perto da baliza do Futebol Clube do Porto, como se vê, aliás, pelos números do segundo tempo, que são muito favoráveis ao Benfica. O Benfica, na segunda parte, já faz 9 remates contra 2, 3 remates enquadrados contra nenhum e tem 21 ações na área contra 9 do Futebol Clube do Porto, que nesta segunda parte já não tinha mesmo capacidade para chegar à frente.
Vamos então à fotografia tática do jogo. O Benfica trocou 3 homens face à vitória em Portimão contra o Portimonense. Regressou António Silva como defesa central e para fazer uma belíssima segunda parte, onde também foi importante na forma como o Benfica foi empurrando o Porto mais e mais para trás, e regressou para o lugar de Morato, que só tinha jogado em Portimão precisamente para ganhar alguns minutos antes da partida que vai ter de fazer contra o Inter na Liga dos Campeões, porque António Silva está suspenso. Além disso, regressou João Neves ao meio-campo, por troca com o Florentino, e apostou, de facto, Roger Schmidt na coabitação entre Di Maria, Rafa e Neres, fazendo regressar Di Maria e sacrificando João Mário no 11 do Benfica. Isto levou a que o Benfica se dispusesse, como sempre, aliás, no seu 4-2-3-1, com laterais ofensivos, projetados, 2 médios a funcionarem como eixo de estabilidade e os 3 atacantes que trocaram até muito pouco de posições. Seria de esperar, se calhar, que Di Maria aparecesse mais vezes na esquerda e Neres na direita, que pudessem trocar, mas não, isso raramente aconteceu. Neres esteve quase sempre pelo lado esquerdo, Rafa perdido no meio de uma floresta de pernas dos jogadores do Futebol Clube do Porto no corredor central, e Di Maria a jogar muito pela direita, os 3 no apoio ao ponta de lança, que foi Musa. Ora, lá mais para a frente, a primeira troca que foi feita por Roger Schmidt foi precisamente a de pontas de lança. Porquê? Porque aos 66 minutos, com o jogo ainda em 0-0, e muita gente, quando viu o Artur Cabral pronto para entrar, se terá chegado a admitir que pudesse sair outro jogador e que o alemão apostasse em 2 pontas de lança, mas não. Quem saiu mesmo foi Musa, e o Benfica continuou a manter a sua estrutura, só que com um novo ponta de lança. Artur Cabral, aliás, praticamente não se viu enquanto esteve em campo nesses 24 minutos finais, mais os 6 de desconto. Mais perto do final do jogo, o Benfica ainda trocou Di Maria por João Mário e Neres por Jurasek, fazendo subir Orsnes para o ataque. Passou então a ter uma tripla de apoio ao ponta de lança, Artur Cabral, mais pacata, vamos chamar-lhe assim. Porquê? Porque lá estava Rafa ainda, que depois acabou por sair para entrar Tenkstedt, mas estavam depois João Mário e Orsnes, 2 jogadores que não são tão criativos, não são tanto de risco como eram os que estavam de início, mas o Benfica nessa altura já estava em vantagem. É verdade que o Porto estava com 10, mas terá sentido Schmidt nessa altura, que era a altura de segurar o golo que tinha de vantagem. Quanto ao Porto, Sérgio Conceição trocou 2 homens da vitória sobre o Gil Vicente e não sem alguma surpresa num dos casos. Porquê? Porque saiu o André Franco e quem entrou para o seu lugar foi o Romário Baró, enquanto o PP entrou para a vaga de Ivan Reimer. Portanto, o Porto entrou com Diogo Costa na baliza, depois João Mário, Fábio Cardoso, David Carmo e o Wendel no quarteto defensivo, sempre com o Wendel a procurar muito jogar por dentro e ele faz isso bem. Varela e Eustáquio foram o par de médios e depois Baró juntava-se-lhes muitas vezes, vindo da meia-direita para fazer terceiro médio. PP encostava entre a posição de segundo ponta de lança nas costas de Taremi e a meia-esquerda para aproveitar a largura que era dada no campo por Galeno, que era o extremo esquerdo da equipa do Futebol Clube do Porto, ele sim, bem aberto lá na frente. Ora, quando o Porto ficou reduzido a 10 homens, por causa da expulsão de Fábio Cardoso, e acabou por entrar Zé Pedro, um defesa central da equipa B, para o lugar de Romário Baró, o que é que aconteceu? O Porto passou a jogar numa espécie de 4-4-1. PP passou a ter que encostar mais sobre o lado direito, e ele tinha feito até aí e acabou por fazer mesmo até a final uma excelente primeira parte, depois na segunda parte desapareceu mais um bocado. Galeno aberto na esquerda, Varela e Eustáquio ainda como par de médios, mas Taremi sozinho na frente. O Porto, no momento defensivo, ora defendia em 4-1-4, tentava pressionar, avançando PP na direita, Galeno na esquerda, e ainda para perto do Taremi. Ora o fazia em 4-4-1, com o PP na mesma linha de Varela, Eustáquio e Galeno. Ora, até o fazia numa espécie de 5-3-1, porque muitas vezes Galeno foi chamado a ser lateral esquerdo para que o Wendel pudesse fechar mais por dentro. E o Porto chegou a ter, em alguns momentos, linha de 5 atrás, através da integração de Galeno. Só que Galeno, a partir de determinada altura, também foram-lhe faltando as pilhas e acabou por não ser capaz de fazer tudo aquilo que se exigia dele. Pareceu-me que
Sérgio Conceição demorou bastante a mexer na equipa, só mexeu ao minuto 80, depois daquela troca para recolocar um segundo defesa central em campo, e já havia vários jogadores em déficit físico quando ele o fez. Na altura trocou Wendel e PP por Francisco Conceição e Gonçalo Borges para dar mais risco, para dar mais criatividade, para dar mais um para um, mas já era tarde. O Porto ainda passou os últimos minutos dentro do meio-campo do Benfica, à procura de tentar o gol do empate, mas sem criar verdadeiramente situações de golo que o justificassem. Ainda entrou também Ivan Reimer para o lugar de Alan Varela, de maneira a que o meio-campo do Porto se tornasse ainda mais ofensivo, mas já não foi a tempo de fazer fosse o que fosse de um jogo em que os portistas foram claramente inabilitados pelo facto de terem ficado com 10. Muito difícil escolher o homem do jogo de uma partida que foi pobre em termos técnicos e em termos de criação ofensiva. Na primeira parte, destacaram-se alguns jogadores, sobretudo do Futebol Clube do Porto. PP parece-me que era o homem mais até ao minuto 45. Resultou muito bem a sua entrada em jogo. Também estiveram bem o Wendel e o guarda-redes Diogo Costa. Trubin ainda fez uma grande defesa a remate de PP e uma saída rápida aos pés de Taremi a impedir duas das melhores situações de perigo do Futebol Clube do Porto. Esteve bem também nesse primeiro tempo, mas aquilo que se viu da primeira parte foi um Benfica frouxo em termos ofensivos. Na segunda parte, houve algumas unidades do Benfica que melhoraram bastante rendimento. Já citei aqui o caso do António Silva, posso citar também o João Neves, posso citar o Neres. Parece-me que foram, na segunda parte, os três melhores, e eu, se tivesse que escolher um herói do jogo, diria David Neres. Porquê? Porque foi ele que esteve na maior parte das situações de perigo do Benfica na frente e foi ele que acabou por causar mais confusão dentro da estrutura defensiva do Futebol Clube. Vai inevitavelmente falar-se bastante da arbitragem de João Pinheiro neste clássico, porque ela foi polémica, porque ela acabou por estar ligada à história do jogo, com a expulsão de Fábio Cardoso logo aos 19 minutos, mas parece-me que o árbitro esteve bem em todas as decisões que tomou, inclusive aquela em que o VAR, Artur Soares Dias, quase o induzia em erro. Vou falar aqui de três situações, porque me parece que foram as três situações fundamentais do jogo. A primeira, a expulsão de Fábio Cardoso logo ao minuto 19. Fábio Cardoso é expulso porque derruba David Neres. É verdade que joga a bola, e Sérgio Conceição foi lá várias vezes dizer isso. Ele joga a bola com a perna esquerda, mas depois levanta a perna direita de maneira a derrubar o atacante brasileiro do Benfica, impedindo-o de seguir com a bola controlada para a área, sem poder ser dobrado o Fábio Cardoso por nenhum colega da defesa. Por isso, cartão vermelho bem mostrado. Parece-me que decidiu bem também depois o João Pinheiro no lance em que David Carmo derruba Rafa, e David Carmo aí foi ultrapassado em velocidade por Rafa e acaba por cometer falta sobre o atacante do Benfica, mas neste caso é verdade que Rafa tinha a bola controlada, podia seguir para a área, mas parece-me que José Pedro, o outro central do Futebol Clube do Porto, estava em condições de poder fazer a dobra, não estava fora do lance, portanto é lance de cartão amarelo e não de cartão vermelho, e parece-me que esteve bem também na não marcação de uma grande penalidade pedida por Taremi, num lance em que Taremi chega à área, toca na bola, Trubin também toca na bola, mas depois o contacto acaba por não resultar de nenhuma mudança, nem de comportamento, nem de trajetória, nem nenhum alongar dos membros por parte do guarda-redes do Benfica. É resultado natural de dois jogadores que querem disputar a bola e vão cada um no seu sentido. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Farense 2, Sporting 3, um jogo que permitiu aos Leões de Lisboa isolarem-se na frente da tabela da Liga Portuguesa. Ao fim de 7 jornadas, o Sporting tem agora mais 1 ponto do que o Benfica, que é segundo, e mais 3 do que o Futebol Clube do Porto. Foi uma vitória arrancada a ferros, num jogo em que os Leões tiveram tudo para ganhar de forma muito mais tranquila. Marcaram cedo, ficaram a jogar contra 10 ainda antes dos 20 minutos, chegaram ao
ao 2-0 e mesmo assim acabaram por só conseguir ganhar com um gol de penalti em cima do minuto 90. Houve claramente uma fraca exibição do Sporting, pelo menos no que toca ao controle do jogo. Podíamos agora aqui tecer grandes elogios àquilo que o Farense fez, pela coragem que meteu durante esta partida contra o Sporting, mas a verdade é que este jogo não foi o Farense que o reabriu, foi o Sporting que permitiu que ele fosse reaberto. Isto não só pela sua incapacidade para controlar o ritmo da partida, para controlar a posse da bola contra 10 homens, mas depois também pela sua inabilidade para criar situações de desequilíbrio nos 35 minutos em que estiveram ainda com mais um homem após o 2-2, até ao momento do golo marcado por Gyökeres da grande penalidade cometida sobre Marcus Edwards. Ora, o Sporting até tinha entrado razoavelmente bem no jogo, foi capaz de pôr o jogo muito a seu jeito, apesar do encaixe que o Farense repetia, e já vou explicar isso mais à frente quando fizer aqui a fotografia tática do jogo, dos seus dois médios mais ofensivos nos dois médios do Sporting, Mateus e Isidoro encaixavam em Yulman e Morita, e apesar ainda do encaixe dos seus extremos, Bellomi e Marco Matias, nos alas do Sporting, Gaio e Nuno Santos. Ora, a verdade é que o Sporting conseguia na mesma ir buscar a profundidade de Gyökeres, criava situações privilegiadas de finalização. Foi através de um lance em que Gyökeres ganhou a profundidade no corredor esquerdo que o Sporting ganhou a situação da primeira grande penalidade. Isso colocou em vantagem. Foi depois, no seguimento de um canto, com um belíssimo remate de Pedro Gonçalves, que os Leões de Lisboa fizeram o 2-0. O Farense, já o disse, foi corajoso. A jogar com 10, reagrupava atrás, e também vou explicar isso melhor daqui a bocado quando fizer a fotografia tática do jogo, e depois forçava o Sporting a cruzar de forma incessante para dentro da área, quando se sabe que os Leões não têm dois avançados especialistas no jogo aéreo. Estiveram hoje em campo, nessa altura, Paulinho e Gyökeres. Nenhum dos dois é propriamente um especialista no jogo de cabeça, e a verdade é que os cruzamentos sucessivos privilegiavam os centrais do Farense, que depois permitiam à equipa algarvia sair em transições e ganhar até situações de livre próximo da área. E foi precisamente aí que o Farense contou com dois fatores para conseguir reabrir o jogo. Por um lado, uma noite particularmente inspirada de Mateus Oliveira na marcação de livros diretos, e depois uma noite desastrada de Adam na sua defesa. O guarda-redes do Sporting já leva 3 golos sofridos de livre direto neste campeonato, em 7 jornadas apenas, o que, vamos lá ver, não é normal para uma equipa que quer ser de topo numa liga como a portuguesa. Foi assim, apesar de 2 boas ocasiões que o Sporting ainda teve na segunda parte, uma por Paulinho e outra por Pedro Gonçalves, que o 2-2 chegou até ao minuto 90, quando então Gyökeres, na segunda grande penalidade, acabou por fazer o golo da vitória dos Leões de Lisboa. A vitória acaba por se justificar pela criação de mais situações de perigo, mais situações de golo, mais situações de remate por parte do Sporting. O Sporting acaba com um XG, um índice de golos esperados próximo, superior inclusive a 3, portanto a justificar perfeitamente os 3 golos que obteve, embora aqui as 2 grandes penalidades acabem por influir e bastante nesta construção deste índice, enquanto o Farense conseguiu fazer 2 golos com um XG próximo do 0,5. Portanto, muito acima daquilo que apesar de tudo produziu, mas é preciso não nos esquecermos desse fator. Aqui o Farense estava a jogar com 10 homens, jogou com 10 homens durante 70 minutos, mais de 70 minutos, e mesmo assim conseguiu fazer 2 golos e reabrir o jogo contra o líder do campeonato. Mas acabou por ser o resultado a sorrir à equipa de Rúben Amorim, que, no entanto, acaba por levar deste jogo muito em que pensar para a forma como quererá, com certeza, que a equipa se comporte daqui para a frente. Vamos então olhar para a fotografia tática do jogo de hoje para explicar como é que as duas equipas foram evoluindo e como é que tentaram anular-se uma à outra. O Farense manteve apenas um jogador da partida da Taça da Liga contra o Tondela, que fez a meio da semana, que foi precisamente o jogador que mudou no 11 que tinha perdido na última jornada de campeonato. Portanto, basicamente, e vamos cingir-nos aqui à comparação com o 11 da última jornada de campeonato, José Mota trocou uma unidade. Isto é, abdicou de Rui Costa, que estava a jogar como avançado
avançado pela esquerda para fazer entrar Marco Matias para jogar como extremo esquerdo, e isto teve muito que ver com a necessidade de ter um jogador com mais rotinas de flanqueador, um jogador com mais rotinas até de fechar no seu corredor para conseguir acompanhar os extremos do Sporting. Portanto, o Farense entrou com Ricardo Velho na baliza, depois uma defesa a 4, com Pastor, Gonçalo Silva, Artur Jorge e Talocha. Falcão era o médio mais recuado, Fabrício Isidoro e Mateus Oliveira, os dois médios que jogavam à frente do médio defensivo, vamos chamar-lhe assim, do líbero do meio-campo, e Fabrício Isidoro encostava em Morita, enquanto que Mateus Oliveira encostava em Yulman, para impedir, inibir o jogo dos dois médios do Sporting. E a verdade é que conseguiram os dois médios do Farense praticamente retirar os dois médios do Sporting do jogo. Depois, na frente, Bellomy atacava pela direita, mas quando a equipa perdia a bola, acompanhava Nuno Santos para impedir que ele criasse desequilíbrios. E do outro lado, Marco Matias atacava pela esquerda e acompanhava as subidas de Ricardo Jogaio. Bruno Duarte era o ponta de lança. Do outro lado, o Sporting manteve exatamente o mesmo 11 que tinha jogado, e bem, na última jornada de campeonato contra o Rio Ave. Adam na baliza, Diomande Coates e Gonçalo Inácio como centrais. Jogaio era o ala direito, Nuno Santos o ala esquerdo, Yulman e Morita o par de médios, com Edwards e Pedro Gonçalves no apoio direto a Gyökeres. Ora, o Sporting foi o primeiro a ter de mexer. Porquê? Porque Coates teve um problema físico, teve que sair. Entrou Mateus Reis para central pela esquerda, derivando então nessa altura Gonçalo Inácio para central pelo meio, mas é evidente que o jogo acaba por ser marcado pela expulsão de Gonçalo Silva, o defesa central do Farense, logo ao minuto 18. Isto obrigou o Farense a reagrupar. Falcão baixou daquela posição de líbero do meio-campo para central. O Farense passou a jogar apenas com 10 homens e, nessa altura, organizava-se num 4-4-1, vamos chamar-lhe assim. Porquê? Porque defendia com Falcão ao lado de Artur Jorge no centro da defesa e mantinha a tal lógica que mandava Bellomy e Marco Matias baixarem para acompanhar os alas do Sporting. Isto fazia com que, muitas vezes, o esquema defensivo do Farense chegasse a ser um 6-2-1, porque tinha os 4 defesas, Pastor e Talocha defendiam mais por dentro, porque quem controlava os alas do Sporting eram os extremos, que muitas vezes estavam já na linha dos 4 defesas, e depois estavam apenas Mateus Oliveira e Fabrício Isidoro à frente, com Bruno Duarte a funcionar como referência de saída de bola. Ora, o Sporting também acaba por mexer ao intervalo, troca Yulman por Paulinho, por causa de uma situação da qual falarei mais à frente quando fizer a avaliação da arbitragem. Havia a possibilidade de Yulman ter visto um segundo cartão amarelo que poderia deixar as duas equipas em 10-10, e Ruben Amorim acabou por abdicar do médio dinamarquês, o que no papel até fazia muito sentido. Porquê? Porque o Farense estava a jogar com um central sem rotina de posição, Falcão, ao lado de Artur Jorge, e então faria sentido ter as duas referências na área, Gyökeres e Paulinho, para forçar ali o erro de Falcão, que era quem estava a jogar ao lado do Artur Jorge. Ora, baixou nessa altura Pedro Gonçalves para meio campo, para o lado de Morita, mas o Farense reagrupou, juntou muito bem as linhas, jogava com um bloco muito baixo, nunca quis pressionar a saída de bola do Sporting, mas conseguia muito bem defender a sua área, impedia ao Sporting de ligar jogo por dentro. O Sporting nunca conseguiu que os seus médios ativassem o jogo interior. O Sporting sempre forçado, ora a levar a bola para o corredor esquerdo, e onde Nuno Santos cruzava incessantemente bolas para a área que depois não eram aproveitadas pelos avançados, ora, quando entrava a bola no corredor direito, tentava o Marcos Edwards vir em slalom para o meio, mas também sem grande capacidade para criar desequilíbrios. Foi por isso que Ruben Amorim, ao minuto 58, trocou Jogaio por Jenny Katam, meteu mais um esquerdino no corredor direito, para dar aqui mais uma possibilidade de explorar o jogo interior a partir do corredor, enquanto que do outro lado, e já com o resultado empatado a 2, já tinha entrado o segundo livre direto de Mateus Oliveira, o Farense assumiu então a entrada de um central de rotina, que foi Igor Rossi, substituiu Fabrício Isidoro, que estava a fazer um belo jogo, levando a que Cláudio Falcão subisse da posição de defesa central outra vez para meio campo, passou então a formar par de médios o Falcão com o Mateus Oliveira. Ao mesmo tempo, José Mota
trocou de ponta de lança. Bruno Duarte, que pouco se viu, deu a posição a Zé Luís, que acabou por ter influência na forma como o jogo terminou. Até final, e ainda com o resultado empatado, o Sporting trocou Nuno Santos por Bragança, dando o corredor esquerdo, passando a explorar o corredor esquerdo de outra forma. A Bragança veio jogar para médio, Pedro Gonçalves passou a estar mais na frente, já era praticamente mais um avançado, enquanto do outro lado, percebendo isso mesmo, o Farense reforçava atrás. Trocou Marco Matias por Zac Muscat. Ora, foi no meio desta situação que acabou por surgir a grande penalidade que deu a vitória ao Sporting, com um movimento interior de Marcos Edwards, da direita para o meio, a esbarrar numa falta vista por Luís Godinho de Zé Luís sobre o extremo do Sporting. O herói do jogo foi, indiscutivelmente, Mateus Oliveira. Marcou 2 golaços de livre direto, conseguiu sozinho, através das bolas paradas, colocar a equipa do Farense dentro do jogo, mesmo reduzida a 10, e, além disso, teve uma ação importante na forma como ele e Fabrício Isidoro, que voltou a fazer um belíssimo jogo, na forma como impediram os médios do Sporting de serem influentes. E atenção que a dupla, constituída por Yulman Di Morita, tem feito belas exibições. Houve mais gente a jogar bem na equipa do Farense, mas estes dois foram os que estiveram a mais alto nível. Quanto à equipa do Sporting, Gyökeres foi o homem em destaque. Não tanto por causa das duas grandes penalidades que converteu, e converteu ambas de forma absolutamente impecável, mas porque, enquanto houve o melhor Sporting, o Sporting da primeira parte, foi capaz de explorar sempre a profundidade e de levar a equipa para posições privilegiadas de sinalização dentro da área. Boa partida também, apesar de tudo, a que foi feita por Pedro Gonçalves, mais na primeira parte, marcou um golaço, é verdade que sim, mas o Sporting acabou por fazer um jogo muito intranquilo, e fica até a dúvida até que ponto é que a equipa não ficou ainda mais intranquila com a substituição de Yulman, naquele momento em que Ruben Amorim fez aquilo que se calhar está nos livros que devia ter feito, mas acabou por transmitir à equipa que o jogo, apesar de tudo, apesar do resultado, estava muito incerto. Não foi boa a arbitragem de Luís Godinho e acabou por ter, no meu ponto de vista, influência no resultado. Porque a grande penalidade da qual resulta o golo da vitória do Sporting foi forçada por Edwards, que, ao aproximar-se de Zé Luís já tinha a perna estática no chão, acabou por ir esbarrar com a perna do jogador do Farense, deixando-se cair a seguir. Foi iludido Luís Godinho, o VAR também não o auxiliou e acabou por apontar a marca da grande penalidade com a qual o Sporting fez o resultado. Ora bem, este foi, do meu ponto de vista, o grande erro do árbitro. Há muito quem fale também de mais situações, mas, de resto, aquilo que me pareceu foi que o Luís Godinho conduziu o jogo sempre de uma forma pouco inteligente. Muitos cartões amarelos. Foram 11 cartões amarelos e um vermelho, naquilo que quem olhar só para a ficha fica a achar que o jogo foi uma real pancada. Não foi, ou foi um árbitro com muita facilidade para ir puxando dos cartões. Situações polémicas. Houve mais, de facto, e vamos passar por elas todas, uma por uma. Primeiro que tudo, a primeira grande penalidade do Sporting, não há falta de Gonçalo Inácio na recuperação de bola sobre Fabrício Isidoro no início da jogada. E depois, a grande penalidade é indiscutível, porque no momento em que Pedro Gonçalves chuta, Gonçalo Silva mete a mão à bola, impede que ela vá para a baliza, cartão vermelho bem mostrado, porque não me parece que o guarda-redes fosse defender aquela bola. O guarda-redes estava mais abaixo, a bola ia um bocadinho mais acima, portanto, não creio de todo que pudesse haver ali defesa do guarda-redes. Portanto, penalti bem marcado e a expulsão também bem ordenada. Depois, mais à frente, segundo cartão amarelo a Yulman ao minuto 42, a mim, francamente, não me choca nada que ele não tenha mostrado. Embora o critério do árbitro tenha sido de mostrar cartão amarelo por tudo e por nada. Portanto, se calhar, deveria ter mostrado ali também. Mas se eu estou a defender, e já o disse, que o árbitro mostrou amarelos a mais, não me faz muito sentido estar aqui depois a dizer que devia mostrar um cartão amarelo no lance em que Fabrício Isidoro já vai a arrastar a perna quando chega perto de Yulman, e depois é verdade que há um contacto, há uma falta, mas nem todas as faltas, no meu ponto de vista, têm que ser para
cartão amarelo. Portanto, parece-me bem que não tenha visto o segundo amarelo, Morten Hjulmand, naquele lance ao minuto 42. Daí até final, há falta, de facto, de Nuno Santos no momento que gera o segundo golo do Farense, não por jogar ali em bicicleta, embora não seja, de facto, muito inteligente fazer ali um pontapé de bicicleta à entrada da área, porque já se sabe que pode haver taça, como costuma dizer-se, mas depois, no momento em que está em queda, Nuno Santos acaba por acertar com o pé nas costas do adversário, portanto, falta bem assinalada. E, por fim, a grande penalidade final, já expliquei, parece-me que é Edwards quem vai contra Zé Luís, que tinha a perna assente no chão e acaba por ser o avançado do Sporting a provocar o contacto. Portanto, mal marcado, no meu ponto de vista, o penalti do qual resulta o terceiro golo do Sporting, e isto fere de morte a arbitragem de Luís Godinho. Futebol de Verdade, de segunda à sexta-feira, às 12h30.